A paz do Senhor, meu povo, glória a Deus. Nós estamos aqui para falar sobre aquele que clama, recebe vitória em nome de Jesus. E hoje o assunto será o cego Bartimeu, né? Aquele homem que ficava ali em Jericó. Nós vamos falar sobre ele porque a vida desse homem é incrível. É um ensinamento, algo tão prático para a nossa vida, uma lição tão maravilhosa que é muito bom que a gente guarde, porque é a palavra de Deus. Então precisa ser guardada no nosso coração. Uma lição incrível que esse homem vai nos ensinar. Já quero avisar você que na descrição desse vídeo tem um link, você vai clicar nele e você vai ser direcionado para um mapa mental muito prático sobre o estudo sobre a vida deste homem, Bartimeu. Amém? Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Então vamos à palavra de Deus. Diz assim, Marcos capítulo 10, versículo 46, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. O que a Bíblia está falando é que esse homem, esse Bartimeu, ele tem uma deficiência visual, né? Ele tinha essa deficiência, ele não conseguia enxergar. Só que ele fica junto ao caminho mendigando. Por que ele faz isso? Porque de acordo com a lei que Deus deu a Moisés, era assim que as pessoas que nascessem com algum tipo de deficiência poderiam proceder para se sustentar de forma digna. Porque de acordo com a lei que o Senhor deu a Moisés, não era vergonhoso alguém mendigar. Alguém mendigar não era vergonhoso. O que era vergonhoso era alguém pedir uma esmola, era alguém pedir algo e você não ter para dar. Então esse cego está fazendo aquilo que era necessário fazer de acordo com a lei que o Senhor dera a Moisés. Só que ele está ali na beira do caminho. Então ele está ouvindo muita gente, ouvindo muita coisa. E de repente teve um dia, aleluias por esse dia, ele ouviu falar de Jesus. Então ele está ali fazendo o trabalho dele, o que ele tem que fazer todo dia. Mas de repente ele ouviu falar sobre Jesus. Então ele escutou muitas coisas sobre Jesus. Talvez o que ele ouviu sobre Jesus seja, por exemplo, o fato daquela mulher que havia 12 anos que estava com uma hemorragia terrível, perdendo sangue há 12 anos. E de repente essa mulher toca na orla do manto de Jesus, tocou num tecido que ele vestia e a mulher foi curada. Então o coração do cego Bartimeu já começou a aquecer. Espera aí, então esse Jesus é poderoso. Talvez uma das histórias que ele tenha ouvido é que Jesus estava indo para a casa de Jairo e a menina estava doente, a filha de Jairo, mas até Jesus chegar na casa do Jairo, a menina faleceu, a menina morreu. Mas quando Jesus chegou ali, ele com poucas palavras, a menina voltou à vida, a menina ressuscitou. Então isso foi aquecendo o coração de Bartimeu, isso foi preparando ele para receber o milagre. Porque ouvir falar de Jesus vai gerar em você a fé. Porque a fé é gerada, a nossa fé aumentada, ela é gerada à medida que a gente vai ouvindo falar sobre a palavra de Deus, ouvindo falar sobre Jesus. E Jesus é quem? Jesus é a palavra, é o verbo vivo encarnado. Quando você consegue ouvir sobre Jesus, a sua fé é aumentada. Você consegue crer naquilo que todo mundo não crê. Você consegue crer que ele tem poder para fazer o impossível. Não por você mesmo, mas mediante a fé que você tem em Jesus. Então esse cego está ali, mas ele está ouvindo. Ele não consegue enxergar, mas a sua audição está aguçada. Ele consegue ouvir e o assunto do povo é Jesus, Jesus, Jesus tem poder, Jesus faz, Jesus cura, Jesus realiza. Até morto ele ressuscita. Então o cego está ouvindo e está pensando, esse homem é muito poderoso. E as pessoas dizem o que mais? As pessoas falam, olha, ele fala que ele é o Cristo, ele fala que ele é o Messias, que ele é da linhagem de Davi. E o cego está ouvindo e prestando atenção e pensando, então ele é quem ele diz ser. Porque um homem que faz tantos sinais, tantos milagres e Deus é com ele, o coração dele já está pronto, já está preparado para aquilo, para receber o milagre da parte de Deus. É por isso que eu sempre falo, é necessário a gente tirar tempo para ouvir sobre Jesus. É claro, nós temos um dia muito corrido, são tantas coisas, são tantas demandas no nosso dia a dia, e às vezes a gente não consegue tirar assim um tempo que seja de 1 hora ou mais todos os dias para meditar na palavra, para ouvir sobre Jesus através de um vídeo, de um louvor ou alguma coisa. Mas é necessário que a gente arrume tempo. Por quê? Porque ouvir falar de Jesus pode trazer milagres na tua vida, que até o seu esforço físico, por maior que seja, pode não trazer esse milagre.
Porque quem tem coisas que só Jesus pode fazer. Então é muito bom você parar e ouvir sobre Jesus. E ele está ali, ele está na beira do caminho, ele está mendigando, mas ele está sendo gerado nele a fé. E de repente, quando ele ouve muito sobre Jesus, de repente soube, Jesus vai passar por aqui. Jesus já está chegando, Jesus vai passando aqui. Então, esse cego, ele mesmo sem enxergar, sem ver literalmente quem era Jesus, mas o povo dizendo, ó, ele está vindo aí, ele está vindo aí, o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, eu entendi e eu acredito que tu és quem tu diz ser. Eu acredito que tu és o Messias, aquele que já foi profetizado por muitos profetas que haveria de vir da linhagem do rei Davi, do grande rei Davi. Eu sei que tu és quem o Senhor diz ser. Eu acredito que tu és o Messias. Eu acredito que tu és aquele que há de salvar o mundo, que há de resgatar o mundo, porque Jesus foi dado em resgate de muitos. Então o cego, ao admitir que Jesus é filho de Davi, ele está admitindo que Jesus é quem diz ser, porque Jesus dizia, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou aquele que foi profetizado, que viria da linhagem de Davi, sou eu. Então o cego está confirmando isso, ele está dizendo, eu creio. Por que ele está dizendo eu creio ao pronunciar essas palavras? Porque ele ouviu sobre Jesus. Porque ele acreditou naquilo que ele ouviu. Então é muito importante quando você ouvir falar de Jesus, você não endurecer o seu coração. Você não começar a querer dizer, isso não pode, não deve ser verdade. Pelo contrário, quando você ouvir falar de Jesus, abra seu coração, porque a medicina pode ser avançada do jeito que for, pode ter muitos bons advogados, podem ter excelentes juízes, pode ter em muitas áreas pode ter gente muito boa no que faz, mas ninguém é tão excelente quanto Jesus. Acredite naquilo que ele pode fazer pela sua vida. Por quê? Porque Jesus é alguém que olha para pessoas que talvez a gente não olharia com tanta atenção. Mas Jesus para dar atenção a todas essas pessoas. Jesus nunca faz acepção de pessoas. Para Jesus não é tão relevante assim, no sentido de que ele só vai olhar para você se você tiver um sobrenome importante, ou se você for alguém importante, ou se você... Não, Jesus não é assim. Jesus olha para você, olhando para você da forma como você é, do jeito como você é, mesmo que você tenha algum nível de deficiência. A desse homem, Bartimeu, era a cegueira, era a visão. Mas talvez a minha ou a sua seja alguma área da nossa vida que a gente precisa que Jesus mexa. Que a gente precisa que Jesus libere uma palavra. Talvez é na sua área, na sua vida financeira, talvez é na sua vida sentimental, matrimonial, talvez é em algumas áreas da sua vida que você precisa de algo que só Jesus pode fazer. Então comece a ouvir falar de Jesus e saiba, ele está passando aí, ele está chegando aí. Então você precisa estar preparado, por quê? Porque ele vai lhe fazer uma pergunta e você precisa ter uma resposta. Porque muitas vezes é assim que ele faz. Por exemplo, no caso desse homem chamado Bartimeu. Então Bartimeu está sabendo, Jesus vem vindo aí, então ele começa a falar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando o cego fala, alguém diz para o cego assim, para de clamar, pare de chamar por ele não vai te ouvir, pare de clamar, pare de chamar por ele. Quantas vezes você toma uma decisão de servir a Jesus de verdade? Quantas vezes você toma uma decisão, eu vou para a igreja, eu vou me consagrar, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, eu vou ir nos cultos, e de repente você começa a ouvir algumas pessoas, até próximas a você, dizendo para você assim, não vai no culto hoje não. Para que tanto culto? Mas para que tanta oração? Mas para que tanto jejum? Mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Se você parar para dar atenção para essas pessoas, você não vai receber o que você precisa receber. Se alguém começar a te questionar, a te perguntar e a dizer, não precisa de tanto culto, não precisa chamar tanto assim ele, não precisa ficar falando toda hora, se ele quiser fazer um milagre, ele vem até onde você está, você não precisa chamar. Pelo contrário, faça como o Bartimeu fez. Isso aqui é uma lição riquíssima, poderosíssima. Por quê? Porque tinha um monte de gente falando, não para cego, para de chamar por ele, para de clamar por ele. O que é que ele fez? O que é que esse cego fez? O que é que o Bartimeu fez? Até então ele era cego. O que é que ele fez? Ele não deu resposta para ninguém. Ele não falou para ninguém. Ele não disse, eu vou clamar. Não. Ele não disse, me deixa falar. Não. Ele não falou nada para ninguém. Ele continuou fazendo o que ele queria fazer.
Ele tinha um foco. O foco dele era alcançar o milagre da parte de Jesus. O que ele queria era que Jesus liberasse o milagre para ele. Então ele não parou porque alguém começou a criticá-lo, porque alguém começou a incomodá-lo, a dizer pare. Ele não parou, ele continuou fazendo, ele não parou nem de clamar e nem parou para dar resposta. Ele continuou com o foco, continuou com a visão. Eu quero receber milagre de Jesus. Isso é muito importante, nós precisamos ser assim. Nós precisamos ser assim. Você começou a servir ao Senhor, não pare de servir ao Senhor. Não deixe de servir ao Senhor por causa de uma pessoa ou outra. Continue no teu foco, porque você vai receber coisas grandes da mão do Senhor. E ele continuou clamando, embora o povo falasse, ele gritava. Mas ele gritava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que é que Jesus vai fazer ao ouvi-lo dizer isso? O que é que Jesus vai fazer? Jesus parando. Jesus está ouvindo o cego dizer, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus faz o quê? Jesus parando. Parou. Ele estava caminhando, a multidão seguindo Jesus. Mas quando Jesus ouviu o cego chamar, Jesus parando, pediu para que alguém o chamasse. E foram chamar ele. Foram chamar, cego, ô Bartimeu, levanta-te. Ele pega, lança sobre ele a sua capa, porque era assim, né, o costume da época, eles sempre estavam com a capa, essas pessoas. Então ele lança sobre si a sua capa e levantou e foi ter com Jesus. Alguém o acompanhou até chegar a Jesus. Então o que acontece? O momento do seu milagre pode ser de repente. Jesus estava andando, uma multidão o seguindo, mas Jesus escutou a voz de alguém. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluias. Lançando sobre si a sua capa foi ter com Jesus. E quando ele está diante do Senhor, a pergunta de Jesus para ele é essa: que queres que eu te faça? O que é que você deseja que eu faça por você? Você me pediu misericórdia, eu estou tendo misericórdia. O que você deseja? E o cego vai dizer: que eu tenha vista, eu quero ver, eu quero enxergar. E Jesus vai dizer essas palavras: vai, a tua fé te salvou. Gente, que poder, que palavra é essa? Que homem é esse? Que autoridade é essa? Vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz assim, ó, e logo ele viu. O cego passou a enxergar ao ouvir Jesus dizer essas palavras: vai, a tua fé te salvou. Ele precisava receber esse milagre. E Jesus o alcançou. A palavra de Jesus fez toda a diferença, porque ele passou a ver, ele passou a enxergar. E depois de receber o milagre, depois de receber aquilo que ele tanto precisava, que ele tanto estava pedindo, o que é que ele vai fazer? Ele diz assim a palavra do Senhor, ó, e seguiu a Jesus pelo caminho. Seja grato. Depois que você receber algo da parte de Deus, não saia da presença de Deus. Não saia da igreja depois que você recebeu uma vitória. Não pare de adorar a Jesus depois que você já foi alcançado. Seja grato. Continue seguindo a Jesus. Porque Jesus é muito mais do que aquilo que ele resolveu na sua vida. Jesus é muito maior do que o problema que ele solucionou. Jesus é muito maior que isso. Jesus é o dono do mundo. Jesus é rei. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Cristo. Fique próximo a Jesus, porque tem coisas que só Jesus faz. Deus te abençoe. Fique com Deus em nome de Jesus.